Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos fazer aqui uma revisão agora para administração geral, bloco 7 do CNU, tentando passar aqui por todos os tópicos do eixo 1. Vamos lá, administração geral, vamos começar com estratégia, depois pessoas, depois projetos e processos, tá bom? Algo nesse sentido. Então, vou voltar aqui para administração geral, pega aqui a parte de estratégia. Ver o que é que a gente pode ver em estratégia. Aqui, planejamento estratégico. Vamos lá, planejamento estratégico é dividido no plano estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Assinale a alternativa que corresponde a tipos de objetivos do planejamento operacional. Criação de ações eficientes. Ações eficientes pode estar relacionado ao operacional. Vamos ver. Determinação de custos e prazos, definição de ferramentas, direcionamento de longo prazo. Bom, eu já tiraria esse longo prazo, certo? Então a gente tira aqui as opções que tem o 4. Aí a gente fica com definição de ferramentas, determinação de custos e prazos, criação de ações eficientes. Aqui. Criação de ações eficientes. Operacional. Determinação de custos e prazos. Ferramentas. Estou bastante em dúvida aqui, principalmente por determinar custos e prazos, né? É algo que na minha cabeça pode ser feito também no operacional, como no estratégico, mas não, na verdade o planejamento estratégico não vai determinar custos, né? Então realmente pode ser sim uma questão mais do operacional, certo? O planejamento estratégico é algo mais global, né? Então não vai entrar nesse aspectos dos custos. Definição de ferramentas, né? Acho que também tem toda a relação com o operacional. E ações eficientes, olhando para as alternativas, para que bote ela também, né? Porque todas elas têm um. Então, eu iria na 1, 2, 3. Erramos, né? Não tem a determinação de custo, prazos. Vamos ver o que é. Uma questão que bastante gente errou. Essa questão é da IDCAP 2023. Vamos ver o que o professor aqui. Ela falou que criação de ações eficientes, sim, é do planejamento operacional. Ah, falou que o planejamento operacional é projetado para o curto prazo, para o imediato. Ele preocupa-se com o alcance de metas específicas, envolve cada atividade ou tarefa a ser realizada. Na 2, ela fala que custos e prazos são do planejamento tático. Olha que interessante. O planejamento tático é realizado a médio prazo e tem por finalidade viabilizar o que foi definido no planejamento estratégico. Portanto, busca dar a operacionalização dos processos das diversas áreas da empresa em prol dos resultados norteados pelo planejamento estratégico. O tático é decorrente estratégico, tem foco na eficácia, orienta-se para o médio prazo, aloca recursos e é feito para cada área funcional, cuja responsabilidade cabe aos diretores, gerentes departamentais. Daí aqui na definição de ferramentas fala que sim, é do operacional. Bom, começamos então já errando essa questão, mas então aprendemos que a determinação de custos e prazos é tático, né, não operacional. Para a próxima. Um executivo de determinada empresa é responsável pelo planejamento de ações dessa organização. Ao desenvolver esses planos, embora análises amplas sobre o contexto e o ambiente de atuação da organização de forma ampla, com forte orientação externa e de longo prazo. Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo. Um executivo de determinada empresa é responsável pelo planejamento das ações dessa organização. Ao desenvolver esses planos, elabora análises amplas sobre o contexto e o ambiente da atuação organizacional. De forma ampla, bom, aqui já dá para perceber que é um planejamento estratégico, né, pessoal? Então, bem tranquila essa questão. É, dadas afirmativas sobre o nível hierárquico estratégico da decisão racional, transforma dadas as afirmativas sobre o nível hierárquico estratégico da decisão racional, transforma. Então, quer saber o que está correto sobre
sobre o nível hierárquico estratégico de decisão racional. Transforma decisões não programadas em decisões programadas. Lida com incerteza e funciona como um sistema aberto? Aqui acho que sim, né? Trata da execução de tarefas cotidianas. Não, três a gente já tira fora, né? Falou em cotidiano e tal. Agora aqui, transformar decisões não programadas. O que seria decisões não programadas? Aquelas que não se planejaram em programadas. Gente, eu acho que transformar em programadas está mais relacionado para tática operacional do que estratégica. Eu iria só de dois nessa questão, que fala que lida com incerteza, que funciona como um sistema aberto. E é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Conseguimos aqui acertar essa questão. Vamos dar uma olhada ali no que fala sobre é, essa parte ali da transformar decisões não programadas. O nível hierárquico estratégico lida principalmente com decisões não programadas, que são decisões complexas, únicas, sem rotinas pré-definidas. São decisões de grande impacto para a organização e geralmente envolvem emocionantes e riscos persistentes. Decisões programadas, por outro lado, são aquelas que possuem rotinas e procedimentos claros para serem tomadas. Então é isso aí mesmo, pessoal. Transformar decisões não programadas em decisões programadas é algo que ocorre depois do planejamento estratégico. Vamos lá, vamos para a próxima. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso edital, tentando pegar aqui tópicos que realmente serão cobrados, né? Então, a gente não pode deixar de passar por balanço de scorecard, matriz SWOT, vamos lá. E o que mais aqui? Objetivos e metas organizacionais, métodos de desdobramento dos objetivos e metas, elaboração de planos de ação, mapas estratégicos, implementação das estratégias, análise de cenários, ferramentas de gestão, medição de desempenho, indicadores de desempenho, OKR. Ah, questão aqui. O planejamento é uma função administrativa que está presente em todos os níveis de uma organização. O nível organizacional ao qual pertence o planejamento estratégico é o tático, não, operacional, não, e institucional. Tá, aqui bem tranquilo, né, pessoal? Vamos para a parte que isso aí já ficou tranquilo aqui para nós. Intenção estratégica ou desenvolvimento institucional. Vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Bom, aqui vai falar daquela parte de missão, visão, né? Ó, a missão é o sonho. Não, não é esse sonho, isso aqui é visão, né? Então já vamos colocar aqui como se fosse falso, né? Missão não é o sonho, missão é o que ela faz, né? A lista de valores deve ser definida de forma bem objetiva, como exemplos: ética, qualidade, respeito e transparência. E agora, gente, isso aqui é objetivo? Ética, qualidade, respeito e transparência? Não sei, mas vamos lá. A visão de uma organização é um instrumento capaz de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e não simplesmente oferecer um serviço ou produto. C. É a missão que determina os objetivos de investimento, desenvolvimento, trabalho, estratégias para alcançar o sucesso da organização. A missão deve nortear a razão de ser das empresas, o porquê de sua existência. Bom, essa aqui está certa. Levamos sorte aqui, pois sabendo que a primeira é falsa e a segunda é e a última é verdadeira, a gente só fica com o gabarito. Esse gabarito D fala que, vamos ver aqui, ó, ele fala que essa aqui, ó, a lista de valores deve ser objetiva, fala que é verdadeiro. Ele fala que é falso, que a visão de uma organização é, é um instrumento capaz de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e não simplesmente oferecer um produto ou um serviço, fala que é falso. E também fala que é falso que a missão é a missão que determina os objetivos de investimento, desenvolvimento, trabalho e estratégias para alcançar o sucesso da organização. Eu não estou certo dessa questão, mas vou por aqui mesmo. Deu certo. Então, isso que eu acabei de falar para a banca Centec, concurso 2023, foi considerado verdade isso. Então, vamos lá recapitular aqui. A missão é o sonho da organização? Não, isso aqui seria a visão. A missão deve nortear a razão de ser da empresa? Por que de sua existência? Sim. É a missão que determina
os objetivos de investimento, desenvolvimento, trabalho? Não. A visão é um instrumento capaz de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo? Aqui diz que não. A lista de valores deve ser bem objetiva? Sim. Vamos ver o que o professor falou. Bom, como vimos ali, aquela primeira parte é visão, né, que fala do sonho, né, de ser sonho. A lista de valores diz aqui que deve sim ser elaborada de forma objetiva, embora fale de termos que são, em certa medida, subjetivos, né? O que é ser ético, o que é ter qualidade, o que é ter respeito, o que é ter transparência, né? Então, mas não entra nesse mérito, né? Eu acho que aqui a forma objetiva é você, com algumas palavras, já dizer, né? Ah, então aqui, por que que essa da visão, dizer que é um instrumento capaz de satisfazer aqui está errado? A visão de uma organização refere-se ao futuro desejado, descrevendo como uma organização espera ser vista e reconhecida por colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes e pela sociedade em um determinado período. Ela não é um instrumento para satisfazer necessidades do ambiente externo, mas sim uma projeção do que a organização aspira a ser. Vamos para a próxima. A sinalizativa que corresponde a um exemplo de visão, né? Então, ó, desenvolver pessoas com espírito, ser a marca de esportes mais conhecida no mundo. Aqui, né, eu já vejo uma visão. Servir os clientes, aqui é missão, servir alimentos, missão, organizar. Então, a gente vê que a visão traz esse, esse aspecto futurístico, né? Então, ser a marca, né? Ser, o resto aqui é meio que está no presente, né? Desenvolver, servir alimentos, né? Então, aqui ela busca esse aspecto futurista, ser a marca de esportes mais conhecida no mundo, né? É o que ela deseja ser. E nas demais alternativas nós temos o que ela faz. Tá? Essa parte aqui bem tranquila, eu já vou passar por ela também. Vamos para o que que nós temos aqui? Governança, mudança, tananã, eficácia, efetividade. Vamos um pouquinho de SWOT. SWOT é bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo, vamos lá. Uma das técnicas usuais para tomar decisão é a análise SWOT, que determina quais fatores são chaves para... O que que é o SWOT, né? Pode ser matriz fofa, né? Se formos escrever sobre SWOT, eu acho bom que a gente fale que no português ela é conhecida como matriz fofa, força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Determina vamos ver, o que que ela faz ali, né? Ela ajuda no planejamento estratégico, certo? Então vamos ver quais as alternativas que traz essa finalidade. Vamos lá. Análise SWOT, que determina quais fatores são chaves, acho que não. Indica dados que se referem a restrições e a sua relação com oportunidades. Bom, até tem isso assim, mas não sei, tá meio. Tá muito legal isso aqui. Agora aqui, ó, revela pontos fortes e fracos em relação a ameaças e oportunidades, combinando análise interna e externa. Pô, perfeito. Então, assim, já vamos só nisso aqui, que é o SWOT, né? SWOT é isso aí, revela pontos fortes e fracos da organização em relação a ameaças e oportunidades existentes, combinando análise interna e externa da organização. Para a próxima. Aqui é muito legal, tá? Isso aqui já considero que seja a parte mais difícil de SWOT. Conforme é a combinação, né, de, da, ah, dos aspectos ali da matriz, né? Você tem o aspecto interno, externo, você tem oportunidade e ameaça. Aí você faz a combinação desses eixos e o cruzamento ali seja do ponto forte, com oportunidade e tal, vai gerar estratégias. Cada estratégia tem um nome de acordo com esse cruzamento. Então vamos ver aqui qual que ele está querendo saber. A organização, diante de um caso de alavancagem, que significa que a empresa é detentora de forças para aproveitar as oportunidades. Então aqui nós temos o cruzamento de forças com oportunidades. Deve usar uma estratégia de... Gente, eu acho que é desenvolvimento, tá? É como eu digo, essa parte é uma decorebinha, né? São nomes parecidos, né? E aí, será que é fortalecimento? Será que é crescimento? Será que é desenvolvimento? Sobrevivência, eu já sei que não é, porque sobrevivência é, é aquela visão de que tá tudo meio ruim, né? Você só tem que sobreviver, né? Então é o pior cenário, é quando você tem pontos fracos e ainda tá com ameaças, né? Agora, internalização, acho que nem se refere a uma estratégia, mas eu vou de desenvolvimento, tá? Ó, e deu certo. Vamos ver se algum abençoado aqui trouxe para nós um resumo. Tá aqui então, ó.
oportunidade com ponto forte, melhor cenário, né? Então você se desenvolve. Oportunidade com ponto fraco, você deveria crescer nesse caso, né? É assim, veja que as palavras quase a mesma coisa, né? Crescer, se desenvolver. Provavelmente numa redação a gente até usaria como sinônimo essas palavras. Mas para uma atriz é importante que a gente é, não confunda, né? Porque lá vai estar escrito desenvolver e crescimento, e vai ter uma dessas alternativas. Então, o melhor cenário, você se desenvolve, né? E num cenário não tão bom, que é, por exemplo, você tem pontos fracos, mas está rodeado de oportunidades, vamos entender então que você deve crescer. Crescer para que de repente você torne esses pontos fracos em pontos fortes e possa se desenvolver, certo? Imagina, você tem pontos fracos, mas ao seu redor você olha e está cheio de oportunidade. Então, cresça para que você consiga aproveitá-las. Aqui tem até alguns detalhes mais que essa colega trouxe. Ela, dentro de cada quadradinho, ela colocou aqui, né, o desenvolvimento de mercado, de produtos, financeiro, capacidade, estabilidade, diversificação. Crescimento, ela colocou inovação, internacionalização, parceria, expansão. São exemplos aí de estratégias que você poderia fazer, né, que contempla ali o crescimento, o desenvolvimento. Você tem, agora vamos para um outro quadrado aqui, ó, cruzamento de pontos fortes com ameaças. Nesse caso, na matriz SWOT, essa, essa ferramenta diz que você, no caso, teria uma estratégia de manutenção. Pontos fortes com ameaças é como se você esperasse, mantivesse, deixa tudo como está. Então, pontos fortes com ameaças, manutenção. Eu estou falando esses termos assim para a gente tentar gravar, né? Pontos fortes com oportunidades, você se desenvolve. Pontos fracos com oportunidades, você cresce. Pontos fortes com ameaças, né? Você mantém manutenção, estratégia de manutenção. E o pior cenário, sobrevivência. Pontos fracos com ameaças. Próximo. Caso o administrador de uma empresa elabore uma matriz SWOT, é correto afirmar que, como consequência natural dessa ação, ele deve identificar poder de barganha. Gente, aqui a gente está em Porter, né? Gravidade, urgência, aqui Gucci. Ameaças e oportunidades, beleza. As perspectivas financeiras, processos internos, a gente está em Balance Scorecard. Os produtos considerados estrelas e abacaxis, matriz BCG. Olha que legal, né? Aqui a gente já viu um pouquinho de tudo que pode cair na nossa prova, né? Então, falou em poder de barganha dos clientes, fornecedores, a gente está em Porter. Falou em gravidade, urgência e tendência, matriz Gucci. Perspectivas financeiras, processos internos, além de mais duas que não foram citadas aqui, estamos em Balance Scorecard. Produtos considerados estrela abacaxi, matriz BCG. Vamos ver se alguém trouxe um pouquinho de cada uma. Não, mas cada uma dessas é importante que a gente saiba, porque tá tudo relacionado a planejamento estratégico. Mas assim, o que chama atenção para nós? A gente tem que manjar muito, a gente tem que entender muito de SWOT e Balance Scorecard. Por quê? Porque está bem explícito no nosso edital, né? Mas nada impede ali de cobrar as outras matrizes, as outras ferramentas. O ambiente externo é o contexto ainda de matriz SWOT, tá bom? O ambiente externo é o contexto em que uma organização, seja ela pública ou privada, atua. Sobre o ambiente organizacional, é correto afirmar, os fornecedores constituem o ambiente geral. Não sei se esse é o termo mais correto. Os grupos reguladores constituem o ambiente geral. Não sei se esse é o termo correto. Os reguladores e tal. As variáveis legais constituem ambiente específico. As variáveis econômicas constituem um ambiente geral, as variáveis tecnológicas constituem um ambiente específico. Vejam que são termos que não é comum assim, a gente ver no ambiente geral, ambiente específico. Então aqui vai ter que ser na luta mesmo. Vamos lá. Bom, primeiro a gente sabe que fornecedor, grupo regulador, variáveis legais, variáveis econômicas, variáveis tecnológicas são variáveis que estão fora da empresa, né? Embora assim o fornecedor ele está fora, mas não tanto, né? De certa forma ali ele não está dentro, mas é algo assim que está bem, vamos dizer assim, no controle ainda da administração, porque ela pode trocar, pode negociar com ele, né? É mais fácil ter esse controle, ainda que limitado, com um fornecedor do que, por exemplo, com variável legal. Uma legislação você não vai conseguir
negociar muito, né? Com, por exemplo, legisladores. Grupos reguladores, mesma coisa. Platão dentro, assim, né? Variáveis econômicas também, bem fora, né? E tecnológicas, variáveis tecnológicas, até que parece estar dentro, assim, né? Pois vai depender do seu investimento, né, em tecnologias, né? Ou, considerando dessa forma, ou você poderia pensar em tecnologia como a nível global, né? Com as tecnologias no mundo estão avançando, né? E você meio que tem que correr atrás, né? Vamos lá. O que que eu colocaria aqui? Fornecedor, ambiente geral. Reguladores, ambiente geral. Variáveis legais, ambiente específico. Olha, eu ficaria entre fornecedor e variáveis tecnológicas, né? Tecnológico, ambiente específico, mas eu vou de fornecedor. Aí erramos. Erramos não, errei, né? Errei feio, não foi nenhuma que eu fiquei na dúvida. Fala aqui que as variáveis econômicas constituem geral. Aí vamos tentar entender de onde que veio isso aqui. Geral engloba fatores que afetam todas as organizações, independentemente do setor em que atuam. Tá? Aqui a explicação do professor. Então, aqui, ó, quando se fala em ambiente geral, a gente está falando de variáveis macroeconômicas, demográficas, políticas, tecnológicas, sociais e culturais. Ambiente específico é composto por fatores que afetam especificamente uma organização. Então, lembre que ambiente geral afeta tudão, né? Tudão, todas. Ambiente específico afeta aquela organização. Então, quando a gente fala de fornecedor, cliente, concorrente, grupos reguladores, né, variáveis legais e específicos. Olha que interessante, aqui confundiu um pouco, né? Porque grupos reguladores e variáveis legais e específicas, a gente às vezes pode entender que isso é, de certa forma atinge todo mundo, né? Então, a gente como é que foi tirado isso? Professor. Mas beleza, vamos tentar entender. Ambiente geral afeta todas, são exemplos, variáveis macroeconômicas, demográficas, políticas, tecnológicas, sociais e culturais. Ambiente específico afetaria especificamente uma organização. Então a gente tem o fornecedor, o cliente, o concorrente, um grupo regulador, a variável legal específica. Bom, claro, né? É porque assim, vamos dar uma olhada aqui, ó. É, a determinada regulação pode sim, né, atingir especificamente uma organização, né? Por exemplo, se você regula algo sobre é, a aviação, por exemplo, né, vai atingir o setor de aviação, né, assim como as variáveis legais. Eu acho que é nesse sentido, né? Já variáveis macroeconômicas, por exemplo, quando você tem por exemplo, uma situação ruim no país, o PIB muito baixo, ou inflação muito alta, desemprego, os aspectos sociais e econômicos não estão bons, né? A gente percebe que isso afeta ah, todas as organizações, né? Foi o caso, né, que aconteceu, por exemplo, com a pandemia, né, do Covid, né? Afetou todo mundo, né? Tá dentro do ambiente geral, certo? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue separar melhor aqui o que é o ambiente específico e o que é o ambiente geral. Dentro do ambiente específico, variáveis legais também, falou sobre macroeconomia, demografia, política, variáveis tecnológicas, né? Então, a gente está no ambiente geral. Vamos botar essa questão na tela de novo para ver se com esse entendimento a gente consegue. Fornecedor, ambiente geral? Não, a gente vê fornecedor, ambiente específico. Grupo regulador, específico. Variável legal. Variável legal, a gente viu que é específico, porque está específico. Eu acho que não foi a certa foi a D, né? Variáveis econômicas, geral, beleza? Tecnológicas, a gente viu que é geral, né? Ah, mas por que que a C aqui ele deu como errada? Vamos ver. Nossa, como às vezes as coisas se contradizem, né? O professor colocou ambiente específico, variáveis legais específicas. Pessoal, é difícil, né? O cara tem que praticamente ser.
para entender. Porque olha só, as variáveis legais constituem um ambiente específico. E aí ele colocou, tá errado. A certa é variável econômica constitui um ambiente social. Bom, né, claro, agora que a gente já entendeu, né, se eu vou com esse a prova, eu iria na D. A partir de hoje eu vou na D. Por quê? Porque é muito mais certeza que a variável econômica é um ambiente social. Então, a variável legal, a gente tem que ficar bem esperto nela, tá? Porque ela pode ser, acho que, tanto específica como geral. Para a próxima. Bom, aqui, ó. É conveniente que o administrador responsável pela definição do planejamento recorra a ferramentas que o auxiliem na incumbência ali de adequar o planejamento estratégico. Ah, uma ferramenta típica para a definição do planejamento estratégico. Bom, mapa mental acho que está mais relacionado a processos, talvez, assim como fluxograma, folha de verificação também, acho que é mais para processo, diagrama espinho de peixe também. A gente ficou aqui só análise SWOT mesmo. Só vou dar um intervalinho aqui bem rapidinho para essa aula não ficar tão grande.